conceito, então, de pacientes com necessidades especiais, né? Está lá no caderno 17 de vocês, de atenção básica. Então, é aquele conceito o quê? É uma pessoa que ela tem uma limitação temporária ou permanente, né? E que ela necessita de alguma adequação específica da odontologia. Então, naquele momento, o que aquela pessoa precisa? Ou ela vai precisar daquilo para o resto da vida dela? Pode ser que sim. E pode ser que vai ser naquele momento. E eu tenho que dar uma saúde, então, que eles chamam do quê? Está lá, vai impedir de ser submetido a uma condição, a um tratamento odontológico convencional. Depende da adaptação que eu vou ter que fazer para aquela pessoa. Às vezes a adaptação é muito pequena, mas ela precisa de alguma adequação. Mas eu preciso ter o olhar e todas as condições em relação ao próprio conceito de pessoa com deficiência que segue o padrão, não vou repetir. E aí, o que a gente tem que entender? Uma condição temporária. Uma gestante, ela vem para a PNE durante o período gestacional se ela estiver ali descompensada de algumas condições, né? Então, uma gestante que tem ali, uma diabetes gestacional, uma hipertensão, ela está com mais risco e tal, ela vem para a PNE também, porque ela tem uma condição específica. Pós-gestacional, ela sai daquela condição. E temos aqueles com as condições permanentes. Então, uma pessoa que tem tetraplegia, uma pessoa que tem monoplegia, paraplegia, ela tem várias condições. Em relação a isso, um tetraplégico, ele é incapaz? Não. Nossa senadora, a Mara, é tetraplégica. E ela não é nem um pouco incapaz. Né? Então, a gente tem que olhar. Agora, tenho que fazer adaptações importantes para atender? O tetraplégico, sim, você tem que conhecer da condição, você tem que fazer as adaptações para atender. Mas não olhem a deficiência como menos, como incapaz. Tá? A gente não pode ter esse olhar. Na classificação de pacientes com necessidades especiais, então essa é a classificação, todos esses entram para a nossa especialidade. Então, todo especialista em PNE estuda todas essas condições. Então, a deficiência intelectual, deficiência física, anomalias congênitas, todas as síndromes, os transtornos psiquiátricos, os distúrbios comportamentais, sensoriais, de comunicação, as doenças sistêmicas crônicas, né? Cardiopatia, diabetes, as hematológicas, insuficiência renal, autoimune, a vesícula bolhosa e assim vai. As infecto-contagiosas e as condições sistêmicas como os irradiados, imunossuprimidos, transplantados e tudo mais. Então, todo especialista em PNE, ele passa por todas essas áreas. E aí vem o problema. Lembra, nós temos no Brasil em torno de 1.000 pessoas especialistas. Todos os especialistas atendem todos? Não. Dentro da sua especialidade, você vai para uma área que você tem mais tato, né? Eu gosto mais dessa área, eu vou para essa área. Então, diminui mais o número de pessoas capacitadas, bem treinadas para atender todas essas condições. Nesse foco, né, veio aí a favorecer bastante a nossa odontologia hospitalar, que por enquanto é uma habilitação. Porque parte dos sistêmicos, então, é uma formação que vem também. Mas, normalmente, esses pacientes, eles acabam focando no atendimento, o que é odontologia hospitalar, no hospital, não no ambulatório e no consultório. E esse sistemicamente comprometido, um comprometimento maior, ele está também no consultório, né? Então, a gente tem que estudar. Então, aí entram essas outras condições, que nós chamamos de DCNT, que são as doenças crônicas não transmissíveis, né? Então, é uma área de PNE também, você ter abordagem a essas condições, e vocês estudam bastante essas condições. Eu acredito que parte deles, além dessas neurológicas, paciente com as artroses, as artrites, a própria osteoporose entrou nessa condição, né? E por que o especialista em PNE sempre olha não só pela parte física, mas por conta de maxila, mandíbula, ATM, e a gente tem que olhar esse paciente como um todo. Então, é um estudo diferenciado e você tem que individualizar o atendimento às necessidades daquela pessoa.
Bom, o que a gente tem que saber? Que desde 2015, tem uma resolução do CFO que diz que nós temos que ter o atendimento agendado como prioritário. Então, sabe quando você vai no mercado, na fila de não sei o quê, no ônibus e tal, e tem a plaquinha de prioritário? CFO, desde 2015, baseado numa lei federal, né, que foi feita por um deputado federal, ele diz que nós temos, que os conselhos regionais devem passar aos seus inscritos a ideia do atendimento prioritário. Por que é importante sabermos isso? Para diminuir problemas. Lembra a comunicação? Então, pode acontecer de chegar no consultório de vocês, a unidade básica ainda, ela chega mais, segue mais os rigores, porque tem as identificações. No consultório, nós podemos ter problema em relação a isso, se não seguirmos o atendimento, ou se for solicitado a prioridade e você não seguir, podemos ter problemas legais? Sim, podemos, porque é uma lei e eu tenho que seguir. Então, eu sempre oriento que tente marcar com horário, respeite o horário, para quê? Para você não ter problema com relação a isso, tá? Se for solicitado o atendimento prioritário, lembre que é lei, tá? Então, a gente deve seguir, sim, deve seguir. E aí, dei uma pincelada geral, falando do atendimento à pessoa com deficiência, né? Mas era para a gente falar um pouquinho sobre autismo, né? Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre autismo. Eu estudo autismo há uns 20 anos e posso falar para vocês que eu não conheço o autismo, porque o autismo é um enigma, o autismo é uma caixinha de surpresa e cada autista é único. Então, quem falar para vocês, eu conheço, e outra, aquele que falar para vocês, eu sou capaz de atender todos, esquece, porque não sabe o que está falando. Cada autista é um, tá? Então, não é porque vocês foram atender um e não conseguiram, que se eu, Adriana, 20 anos atendendo, fosse atender aquele, eu ia conseguir. Às vezes também não conseguiria, tá? Porque cada um é um. Eu não sei quem foi o que vocês atenderam. Eu não consigo avaliar quem foi. Então, o que é o TEA? Essa blusinha minha é a do Movimento Orgulho Autista Brasil. O movimento é uma ONG nacional, que eu sou voluntária desde 2010, quando eu recebi o prêmio Orgulho Autista Brasil, né? E comecei a ser voluntária por eles, no meu estado, no estado de São Paulo, pensando, lutando por políticas públicas na área de saúde e educação por conta das necessidades que essas pessoas enfrentam. E não é pouco o que eles enfrentam de necessidades nessas áreas, né? Então, é uma parte do meu voluntariado é pelo movimento. E por que nós aqui precisamos falar sobre autismo? Precisamos falar sobre o TEA? Essa é uma publicação que saiu na revista Autismo, baseado no último CDC dos Estados Unidos, que eles fazem um levantamento de uma prevalência da condição. Nos Estados Unidos, essa é a curva. E em 2023, saiu essa publicação, eles fizeram um levantamento relacionado ao ano de 2020. Então, nos Estados Unidos, eles fecharam que 1 a cada 36 nascidos está no espectro do autismo. Então, isso, gente, é um número assustador. Esse paciente vai estar na cadeira de todos nós. De todos nós. Qual o nosso dado aqui no Brasil? Infelizmente, nós não temos estatística. Enquanto movimento do próprio Moab, nós lutamos por muitos anos pedindo que no censo tivesse uma fala, né, se tinha um autista na sua casa ou não, para a gente ter um levantamento no Brasil como está essa condição, porque nós não temos. Neste último censo tem essa pergunta, mas infelizmente ele está naquele questionário que a cada 20 casas tem essa pergunta. Então, tipo, tem que dar sorte de que naquela casa tenha, a gente sabe que vai ter um viés, mas já tem alguma coisa, né? O que é importante isso daqui, se nós vamos pegar e vamos trazer esses dados dos Estados Unidos para o Brasil? Então, se eu faço uma conta simples matemática, se eu tenho 213 milhões de habitantes brasileiros, de acordo com essa projeção do IBGE, né, de 2021, e se eu seguir
essa probabilidade dos Estados Unidos, essa proporção de 1 para 36, então, estima-se que o Brasil tem equivalente a 5 milhões de autistas. Lembra que nós temos menos de 1.000 especialistas em PNE. Para 5 milhões de autistas, não é só autista que PNE atende, logo ele vai estar na cadeira de todo mundo. Tá? Por isso que a gente precisa falar sobre autismo. Ele vai estar na cadeira de todo mundo. Gente, há 20 anos atrás, eu ia em vários lugares, não se ouvia falar. Hoje, eu vou numa festa, tem alguém, um parente que está e fala, ai, meu filho, meu neto, meu não sei o que você acha, tá. Está aumentando, sim. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, então, o que é o TEA? O TEA, ele é o quê? Ele é uma disfunção global de desenvolvimento e que, necessariamente, essa alteração, ela começou na infância. Existe aquele que tem o diagnóstico tardio? Existe. Quantos autistas são sentados aqui? Eu não sei, mas tem. Né? Então, tem aquele que está sentado aqui e que ele ainda não sabe que ele é autista, porque ele é o esquisito, ele é aquele que tem dificuldade de se relacionar, ele é aquele que, na faculdade, vamos formar grupo. O coitado ficava separado, porque ele é o chato, ninguém queria ficar com ele, né? Porque ele gosta das coisas certas, regrada, ele não tem jogo de cintura, ele não se adapta, né? Ele é aquele que, se ontem ele veio aqui assistir essa palestra e ele sentou nessa cadeira aqui, e hoje ele chegou e a cadeira estivesse ocupada, podia ser que ele fosse embora, que ele não ia se organizar para continuar assistindo essa palestra, ele não ia ser capaz, por conta das coisas que a gente vai conversar. Né? Então, está tendo muito diagnóstico de adulto, principalmente de mulheres adultas com autismo. E que elas vão ver que sofreram uma vida inteira por falta de diagnóstico, falta de terapia adequada para ela. Tá? Bom, contando, não tem como a gente não contar um pouquinho da historinha do autismo, né? Então, se você for pegar na literatura, quem citou isso pela primeira vez? Então, lá atrás, em 1943, Leo Kanner fez uma publicação falando de pessoas que tinham dificuldade em relacionamento, em comunicação, e tinham um certo grau ali de agressividade e tudo mais, mas ele citou esse trabalho falando em torno de 10, 11 pessoas nessa condição. No ano seguinte, Hans Asperger, também um psiquiatra austríaco, ele fez uma publicação com um número muito maior de crianças, 400 crianças, que tinham dificuldades nas mesmas condições que o Kanner havia citado. Só que era tudo mais leve, mas tinha dificuldade de comunicação, de se relacionar, comportamento restrito, repetitivo, a citação era mais ou menos a mesma coisa. E tanto o trabalho de um quanto o trabalho de outro falava que essas pessoas tinham alterações sensoriais. Elas tinham hiporreatividade e também uma reatividade excessiva. Eles já citavam isso nos trabalhos lá em 1943 e 44. Com relação à história, eles colocaram o Kanner como pai do autismo, e o Asperger, eles acabaram, fazendo uma homenagem ao Asperger, colocando as crianças de nível 1, hoje chamadas de nível 1, como síndrome de Asperger na época. Hoje, a comunidade autista odeia, no fundo, a citação do Asperger. Por quê? Foi um momento de guerra e os experimentos realizados nessas crianças talvez não tivessem passado aí por nenhum código de ética, né? Então, muitas pessoas não gostam nem de citar essa parte da história. O que importa é que, na evolução de tudo isso, em 2012, tudo isso se transformou em transtorno do espectro autista. Então, a gente não tem mais síndrome de Asperger. Nós temos transtorno do espectro autista, nível 1, nível 2 e nível 3. Que nível que é esse? Nível de suporte. O quanto de suporte que eu preciso para diminuir as minhas barreiras para me incluir na sociedade. É o quanto de suporte que eu preciso. Nível 1, nível 2, nível 3, tá?